Quando os líderes judeus o rodearam e perguntaram: quanto tempo vai nos deixar em suspense? Se você é Cristo, diga-nos claramente. Jesus respondeu: Eu já lhe disse, eu já lhe disse, e vocês não creram em mim. A prova são as obras que realizo em nome de meu Pai, mas vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão, pois meu Pai as deu a mim e ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. O Pai e eu somos um. Olha que poderoso esse versículo. As provas que Jesus fez, né? Em nome do Pai, eles não creram. Por que que eles não creram? Porque ele fala, né? Eu as conheço. Vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas. Dói, gente. Dói, mas é verdade. O que é o não ser as ovelhas de Jesus? Claramente é não seguir Jesus Cristo. Não seguir Jesus Cristo. Então, não há argumento, você querer argumentar sobre Jesus com pessoas que não creem em Jesus. Tenho que argumentar? Não tenho que argumentar, porque elas não são ovelhas de Cristo. O que que a gente tem que fazer? A gente tem que falar de Jesus, tem que evangelizar, né? Falar do Senhor. Mas se a pessoa não quer crer, se ela, né, não foi convencida, porque quem convence é o Espírito Santo. E naquela hora, Espírito Santo, aparentemente, né? Não sei os poderes do Espírito Santo que tem no coração da pessoa, mas aparentemente aquela pessoa mostra que não foi convencida, então, porque muitas vezes pessoas negam, né? Pessoas negam. O Espírito Santo convence, ela sabe da verdade, mas as pessoas negam Jesus, que é o que a gente chama de apostasia. Pessoas que negaram Jesus Cristo. Existe pessoas que conhecem, que acreditam, mas negaram Jesus na vida delas. Lá em Romanos, se eu não me engano, Paulo vai explicar sobre isso, que ele dá uma alegoria de uma árvore. A árvore vem e forma galhos. Quem é a raiz? Jesus Cristo. Aí ele forma galhos. Dos galhos, quem são? Somos nós. E desses galhos vai vir frutos. Pessoas que seguem Jesus, que leem a Bíblia, que transbordam o Espírito Santo de Deus e que seguem a palavra, vai trazer frutos, porque Jesus, a videira verdadeira, vai trazer esses frutos. Só que aqueles que não trazem frutos, aqueles que negaram Jesus, aqueles que decidiram não quero saber de Jesus, Jesus realmente existiu, ele é o Senhor, mas eu disse não para ele e tô nem aí e eu nego Jesus Cristo no meu coração. Sabe o que acontece com essas pessoas da árvore? Esses galhos que Deus chamou? Corta. Deus corta, não participa da árvore. Ovelhas que não participam do curral. Então, da mesma forma é aqui. Eles não creem em mim porque não são minhas ovelhas. Negaram Jesus, não creem em Jesus, muitas vezes o Espírito Santo, não sei, não está no poder de Deus convencer aquela pessoa naquela hora, não sei também, eu não posso dizer que o Espírito Santo não foi lá e convenceu ela, porque é algo muito íntimo, né? Só Deus sabe, na verdade, do que tem no coração de alguém. Mas, infelizmente, é a realidade. E aí, a Bíblia fala que quem crê em Jesus se torna filho de Deus. Nunca esqueça disso. Quem crê em Jesus, você crê em Jesus? Amém. Você é um filho de Deus. Se você não creu em Jesus, se você não aceita Jesus na sua vida, se você não tem a ver com isso aqui, com a Bíblia, enfim, não seguiu Jesus Cristo, você não tem o Espírito Santo habitado dentro de você. Se não tem o Espírito Santo habitado de você, você não é filho de Deus. Nós não nascemos filhos de Deus. Nós nascemos criaturas. Até os meus 24 anos, eu era uma criatura de Deus. Quando eu aceitei Jesus, janeiro, fevereiro, março de 2020, quando eu aceitei Jesus no meu quarto, o Espírito Santo habitou em mim e eu me tornei filha de Deus. Mas até esse dia eu não era filha de Deus, eu era só uma criatura. O Espírito Santo, ele estava sobre mim. Agora, quando eu aceito Jesus, o Espírito Santo entra em mim. Entende a diferença? No Antigo Testamento, o Espírito Santo
É sobre os profetas, acima deles, não dentro deles. Só Jesus pôde trazer o Espírito Santo dentro de nós. Forte, né? Mas é a verdade. Então, aqui nesse versículo, eles não creem em Jesus porque não são suas ovelhas. Então, não tem o que argumentar, gente. Nesse momento de política, pessoas gostam de ficar debatendo sobre Jesus, né? Eu falo, olha, você é cristão? Você é cristão? Teve uma menina no meu trabalho que ela falou na minha frente, eu sou cristã. Aí é, amém. Então somos irmãs, né? Ela é, né? Somos filhos do mesmo pai. E aí depois ela veio do meu lado querer acreditar em signos. Eu falei, tá errado. Se você é cristã e acredita em signos, tá errado. Não é para você fazer isso. Ela, por quê? Tá na Bíblia, não pode. Ou você crê em Deus, ou você crê nas estrelas. Você tem que decidir o que que vai crer. É assim, gente. Quando a pessoa do meu lado vem dizer que serve o Senhor Jesus, e se eu vejo ela que está indo para o caminho errado, eu, como uma boa irmã, eu tenho que avisar para ela, entendeu? Não podemos ficar calados, certo? Então é muito importante entender isso. Agora, se a pessoa não crê em Jesus, já teve pessoas que eu conheci, teve um rapaz que eu conheci que ele falou na minha frente que não acreditava em Jesus. O máximo que eu posso fazer é transbordar o Espírito Santo, que é o amor, a compaixão, a paciência, a alegria. Eu não posso cobrar elas coisas de que ela não conhece, de que ela não faz parte. Amém? É muito forte isso e Paulo fala sobre isso. Paulo fala para a gente ficar olhando para o nosso umbigo, que é a nossa igreja. É isso que a gente tem que ficar olhando. Quem não é da igreja, pode ir para o funk, vá lá para o funk. Você pode fazer o que você quiser porque você não está dentro do curral. Agora, se você estiver dentro do curral, meu irmão, minha irmã, aí a gente vai conversar no cantinho, porque a gente tem que aprender o que tem na palavra. E você me molda, eu te moldo. Provérbios fala isso, né? Um ferro afia o outro, né? E assim a gente continua no versículo 27. Aí ele fala que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as conheço e elas me seguem. Elas me seguem, gente. Nós seguimos ele, porque ele chama a gente só vai. E aí, no final, versículo 30, o Pai e eu somos um. Ainda há quem diz, ainda há quem fala que Jesus e Deus não é um só. Existem religiões que acreditam que Jesus é uma coisa e Deus é outra. Mas aqui, ó, no versículo 30, aí você fala, olha, mas no João, capítulo 10, versículo 30, Jesus falou que ele e o Pai são um só. Ah, não, porque essa parte do versículo não conta. Então tá errado. Ou vai com a Bíblia toda, ou não vai, amém? Tem que ir com a Bíblia toda. E a gente continua no versículo 31, ó. Mais uma vez, né? Os líderes judeus pegaram pedras para atirar nele. Jesus disse: por orientação de meu pai, olha aí, por orientação de meu pai, eu fiz muitas boas obras. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Ei, pera ainda. Vocês querem me apedrejar? Pera ainda. Pera ainda. Por que vocês querem mesmo? E eles responderam: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas por blasfêmia. Blasfêmia? Foi um simples homem, você é um simples homem, afirma que é Deus. Porque lá no versículo 30 ele não falou, o Pai e eu somos um só? Aí eles estavam dizendo, né, que Jesus tinha dito que era Deus. E aí Jesus respondeu: as próprias escrituras de vocês afirmam que Deus disse a certos líderes do povo: eu digo, vocês são deuses. Aí aqui no tem falando, isso é em Salmo. Vocês são deuses. E vocês sabem que as escrituras não podem ser alteradas. Portanto, se aqueles que receberam a mensagem de Deus foram chamados de deuses, por que vocês consideram blasfêmia quando eu digo eu sou o filho de Deus? Afinal, o Pai me consagrou e me enviou ao mundo. Não creio em mim se não realizo obras do meu Pai, mas se eu as realizo, creiam na prova, que são as obras, mesmo que não creiam em mim? Então, vocês saberão e entenderão que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Olha que louco, né? Eles até acreditavam que Jesus fazia milagre, mas eles não acreditavam que o milagre vinha de Jesus. Gente, é tão assim, sem noção, né? Que ele fala aqui, ó. Olha, mas se o realizam, vocês creiam na prova. Vocês creiam no milagre, que são as obras, mesmo que não creiam em mim. Eles não creem em Jesus.
Ei, mas isso é muito comum, viu? Isso é muito comum. As pessoas, Deus, ele abençoa, ele traz bênção, ele traz cura, e as pessoas não acreditam que é Deus. Vem dizer na minha frente que é sorte. Eu, misericórdia. Não pode ser sorte. A pessoa foi curada de um câncer. Vem dizer que é sorte. Vem dizer que são as estrelas, que é a astrologia. Não, gente, pelo amor de Deus. Se as pessoas faziam isso quando Jesus estava fisicamente na terra, imagine agora que estamos em espírito, que Deus é espírito. Então tá aqui, ó. Acontecia com Jesus. Jesus curava o povo e o povo diz: não cria, não creia em Jesus. Só na milagre, só no milagre. Inclusive, vocês já viram, né? A gente já passou por essa parte. Não lembro qual o capítulo, mas fala que quando Jesus foi chamado na terra dele para fazer milagre, o que ele disse? Não, não vou fazer milagre. Vocês vão ficar com o milagre de Jonas. Vocês sabem a história de Jonas? Depois leiam. São 3 capítulos, é uma bênção. Jesus não fez milagre onde o pessoal queria só milagre. Não fez. Então, cada milagre, Jesus tem um propósito. Cada bênção de Deus, ele tem um propósito. Pode não parecer na hora, mas lá na frente aparece, porque Deus é assim. E aí, voltando aqui um pouquinho, ó, ele fala aqui que vocês são deuses. Isso aqui está em Salmo 82, versículo 6, certo? O que Jesus quis dizer em relação o que as escrituras falam sobre ser deuses. Gente, não é deuses como na mitologia grega, tá? É o fato de serem pequenos deuses, pequenas pessoas com poder, tá entendendo? É basicamente isso, porque ele fala aqui, ó, na linguagem deles, né, deuses são pessoas pequenas com poder que ele está falando. Vocês afirmam que Deus disse a certos líderes do povo, eu digo, vocês são deuses. Ou seja, os líderes do povo no Antigo Testamento, eles tinham poder, não tinham os profetas, eles tinham poderes de curar. Ele falava, ó, vai lá, toma banho no mar X, molha. Ele fazia uma oração, ele falava com Deus. Eram pequenos deuses. Por quê? Porque eles tinham pequenos poderes, certo? Mas não é por. Aí qual era o erro? O erro que acontecia muitas vezes era pessoas idolatrando profetas, que é o erro que acontece hoje. As pessoas idolatrando pastores e tal, porque o pastor tal curou fulano, aí vai lá querer tocar no manto do pastor, querendo, sabe? Então, assim, Deus, ele dá poderes para nós. Ele dá, porque ele nos ama e ele quer que a gente prospere através do seu espírito, transborde, que a gente das nossas mãos sai poder, graças a Deus. E assim a gente se torna pequenos deuses, porque a gente tem pequenos poderes, mas esse poder não é nosso, esse poder não vem de mim, vem do Jesus Cristo, vem do próprio Espírito Santo de Deus. Amém? Então, quando ele fala vocês são deuses, ele está falando que é o quê? No Antigo Testamento, quando falava, vocês são os deuses, tem lá em Salmos, que é porque você tem pequenos poderes. E aí ele fala, ó, vocês sabem que as escrituras não podem ser alteradas. Então, assim, ele está fazendo analogia, Jesus está falando aqui analogia do que eles disseram que ia ser blasfêmia. Ah, ele fala, eu sou filho de Deus, o Pai me consagrou e me enviou ao mundo. Não creio em mim se não realiza as obras do meu Pai. E aí ele traz todo o contexto. Mas vocês creem nas minhas obras, né? Como é que pode isso? Então ele faz um debate ali que os fariseus, novamente, aí a resposta dos fariseus para isso, ó, novamente, eles tentaram prendê-lo, mas ele escapou e os deixou. Gente, eu imagino Jesus correndo. Eu fico imaginando quando fala que Jesus escapou, eu imagino seriamente Jesus falando assim, sabe? E andando para trás e correndo, sabe? Mas é tipo isso, ele escapou, né? Foi para o outro lado do Rio Jordão, perto do lugar onde João batizava no início, e ficou ali por algum tempo. Versículo 41. Muitos o seguiram, comentando entre si: João não realizou sinais, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem se cumpriu. E muitos ali creram em Jesus. Creram em Jesus. E aqui fala, né, do poder do testemunho de João Batista. João Batista, vocês lembram que ele batizava as pessoas nas águas
Então, João Batista, as pessoas tinham um grande apreço, uma grande afeição, um grande respeito por eles. E aí o que aconteceu? Quando João Batista falou, ó, João não realizou sinais, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem se cumpriu. Porque ele era um profeta, João Batista. E aí, quando ele falou, e as pessoas com a credibilidade que João tinha, e as pessoas vendo o que Jesus fez, eles creram em Jesus. Então, o seu testemunho é muito importante. Ele disse, mas eu não sou um profeta igual João Batista. Não é. Você não é um profeta que vai falar do que vai vir. Mas você vai testemunhar o que você passou, o que Deus fez na sua vida. E através do seu testemunho, as pessoas vão conhecer Jesus. Não existe nada melhor do que você testemunhar para Deus e assim as pessoas conhecerem Jesus e crerem em Jesus através do seu testemunho. Olha que glória, que bênção, hein? Você poder falar o que Deus fez na tua vida e essa pessoa crê em Jesus por causa da obra que ele fez na tua vida. Isso é o resultado de milagres que acontecem. Pessoas, através de milagres, creem em Jesus. Amém. E a gente terminou o capítulo 10 de João, né, gente? Fluiu hoje, muito rápido. Amém. Olá, minhas abençoadas. Eu quero convidar você para 2 estudos bíblicos que acontecem online, comigo e com algumas mulheres de Deus. O primeiro estudo bíblico que eu quero te convidar é o estudo bíblico que acontece toda segunda às 20 horas da noite. Pelo aplicativo Zoom, eu mando o link no grupo do WhatsApp e lá a gente entra, se conecta e vamos ler versículo por versículo. Atualmente estamos estudando o livro de Mateus, nós já estudamos o livro de João, vamos para o livro de Mateus e depois a gente também vai concluir os evangelhos. Então entra junto nesse grupo e vem acompanhar conosco o estudo bíblico bem leve, bem tranquilo e de uma forma que a gente aprenda cada vez mais no nosso coração a palavra de Deus. O segundo grupo de estudo bíblico que eu quero mostrar para você e apresentar para você e fazer o convite é domingo às 6 horas da manhã. A gente começar o dia já lendo a palavra, já se absorvendo da palavra de Deus e estudando, no caso, as cartas de Paulo, tá? No caso, estamos estudando o livro de Romanos. Então, também tem o grupo do WhatsApp, que você vai ver aqui no QR Code ao redor. Entra no grupo, se conecta e vamos juntos aprender mais ainda a palavra de Deus, amém? Sinta-se convidada, porque com certeza, através da palavra, Deus vai falar contigo. Beijos, aguardo você.